Fala, irmãos, Eric Monteiro aqui, crente sábio. E hoje eu quero falar com vocês sobre o gênero literário apocalíptico. Em base disso, a gente vai ver o próprio livro, de Apocalipse de João, a revelação lá que a gente conhece. Então, espero que você goste desse vídeo aí e é nóis. Sobre esse assunto de Apocalipse, uma coisa que sempre a gente observa, quando se fala Apocalipse, a própria palavra Apocalipse, falou de Apocalipse, Apocalipse. A gente olha assim, caraca, o mundo tá acabando. Começou a gritar na rua assim, Apocalipse! Você fala assim, caraca, o mundo começou a acabar agora, o maluco gritou Apocalipse. Só que, etimologicamente, essa palavra já não tem essa ligação direta com escatologia, com aquela questão daquele estudo sobre o fim dos tempos. A palavra Apocalipse, ela tem como esse sentido a própria revelação, sabe? Como se fosse tirar um véu. Então, é como se tivesse algo escondido e aí você tem esse Apocalipse, que é você retirar aquilo que está se atrapalhando a visão e você conseguir enxergar nitidamente. Então a palavra Apocalipse ela vai dizer isso, ela é revelação. E aí como a gente tem, na nossa Bíblia, a gente tem um livro que é chamado de Apocalipse, que é o último da Bíblia, e que é o Apocalipse que foi escrito por João, lá na ilha de Patmos. E aí dentro desse texto, a gente se depara, cara, no começo desse livro de Apocalipse, no capítulo 1, e eu quero ler com você Apocalipse 1, e os versos seguintes vai dizer o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, esse aqui é o início do livro de Apocalipse de João. E o que a gente observa nesse início, essa breve parte aqui que diz, aos seus servos as coisas, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Sempre quando eu lia essa parte, eu ficava assim, cara, mas não tá batendo o negócio. Como assim as pessoas falam de Apocalipse como uma coisa de fim dos tempos, e aqui João tá falando, através da Bíblia, no primeiro capítulo, abrindo o livro que ele está escrevendo ali, dizendo que era uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, eu me vi nessa situação e falei, cara, alguma coisa estranha tem aqui. E aí uma vez eu ouvindo uma professora falando de uma live da CNBB com a PUC-Rio, o nome dela é Isabel Patuzzo, e ela desenvolve pesquisas nessa área de Apocalipse e desse gênero literário. E ela falando justamente sobre esse gênero Apocalipse. E ela trazendo assim informações ali que me saltaram os olhos e eu pude ter um novo esclarecimento sobre isso. É isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Porque o que tem esse gênero, Apocalipse? O que tem esse gênero aí, essa forma, Apocalipse? Essa é um modelo, é um gênero literário que é presente também em Daniel. Então a gente tem como exemplo isso aqui na Bíblia, Daniel, e temos Apocalipse também com esse gênero Apocalipse. E o que é essa literatura, o que esse gênero ele busca? Ele tem por método usar de símbolos para poder representar verdade. E aí tem um site do Alex Castro, e aí escrevendo sobre essa literatura apocalíptica, ele vai dizer o seguinte, é uma literatura em crise, uma tentativa de organizar e entender um mundo avassalador que já não faz mais sentido. Também é uma literatura de crítica social, escrita por uma minoria descontente, impotente e desprivilegiada. Então a gente observa que ali no Apocalipse você traz um grande confronto, uma grande dificuldade, diversidade de dificuldades que ali vão surgindo na narrativa e vão apresentando assim esses inimigos da igreja, esses inimigos do povo de Deus. E aí, daquela forma simbólica, João vai apresentando tudo isso. Mas, quando você olha para o Apocalipse através desse gênero apocalíptico, você começa a observar que existe ali um momento que a igreja está vivendo, que é um momento de perseguição, é um momento de dificuldade, é um momento que você está tendo a sua fé confrontada, que você está tendo a sua própria estrutura social, aquilo que te guia como vida, a cosmovisão ali daqueles crentes à época, e você vê tudo isso confrontado ali pelo domínio do Império Romano. E aí então você tem o uso de João desse gênero literário para poder apresentar essas coisas.
E aí a gente fazendo uma ligação com essa etimologia ali da palavra Apocalipse, é uma revelação. Por quê? Não é necessariamente João chegando e assim, ó, estou aqui apenas revelando e aí coisas futuras e tal, revelando aquilo que ninguém sabe. De certo modo, tem esse sentido, esse significado. Mas ali, essa revelação é justamente o quê? É uma forma que João tem de, através desse escrito aqui do Apocalipse, de mostrar ali aos crentes, ao povo, que estavam nesse momento de dificuldade, de perseguição, de confronto, mostrar a eles uma esperança e mostrar, assim, identificar os verdadeiros inimigos, identificar como aquele sistema era assim maléfico e se apresentava contra esse povo de Deus. E aí você vai ver figuras como o dragão, que é apresentada no texto de Apocalipse, e outras figuras, né, que são colocadas. Você vê anjos, né? Você vê essa questão do cordeiro, você vê muitas imagens. Uma outra colocação também, que talvez quando você tenha se deparado com ela, que é a questão do número da besta, você já deve ter percebido esse tipo de explicação. Alguns dizem, né, que era o número da besta, que ele simbolizava, na verdade, o nome de um homem, e alguns atribuem, né, de acordo com o cálculo lá que fazem, com Nero. E revelando, né, Nero como se fosse, né, aquele representante ali, aquele a quem João estava falando. E isso, de fato, pode ter sido verdade, cara. Pode ter sido essa a identificação ali do número da besta e tal, de toda aquela mensagem ali de João. Porque o importante é a gente conseguir ler esse Apocalipse, primeiramente, interpretando ele por ele mesmo. Então, assim, se no início do texto de Apocalipse, João fala, ó, isso aqui foi o que Jesus Cristo me revelou, que Deus mostrou, para que eu mostrasse aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Cara, como que a gente pode ignorar isso aqui e pegar o Apocalipse e jogar tudo para o futuro? Isso, sabe, é um desuso da palavra, daquilo que a gente acredita aqui como palavra de Deus, e esse texto de Apocalipse. É como se você descartasse uma parte para poder valorizar aquilo que você tem sustentado. Mas, na verdade, a gente precisa ler o texto usando o próprio texto, cara. Então, se está dizendo aqui a introdução, então, muito provável é o quê? Que os acontecimentos que estão aqui relatados, que eles em breve iriam acontecer. E esse em breve a gente pode entender como se muitas coisas que já estão ditas aqui, que já aconteceram. Aí você fala assim, mas aí lá no final, né, vai falar dos novos céus e das novas terras. E aí, de fato, João traz essa visão da Nova Jerusalém. Traz essa visão daquilo que pra gente também ainda está por vir. E aí a gente não sabe se é breve ou se não é breve. Mas aí a gente entende que dentro desse entendimento de gênero literário apocalíptico, que isso aqui é uma forma de trazer, assim, esperança a esse povo, de mostrar aquilo que Deus já tem revelado ao seu povo. Essa questão da Nova Jerusalém, cara, dos novos céus, dessa nova existência com Deus. Não vai haver pranto, nem choro, nem ranger de dentes, para poder sustentar, de fato, essa esperança ao cristão. Então, quando a gente lê Apocalipse, sabe, não fica apegado eu vou ler aqui porque eu vou achar alguma coisa que está acontecendo. Porque aí, meu irmão, você dar margem para você distorcer o texto completamente do seu sentido original. Mas o que a gente precisa fazer é o quê? Ler o texto de acordo com o texto e observar aqui que João está escrevendo ali os crentes de sua época, está falando, usando de um gênero literário apocalíptico, para poder transmitir aquela mensagem de Deus, usando de símbolos, para de fato impactar, de mostrar de como aquilo reage, lembrando que esse povo já tinha muitas influências ao decorrer, né, de toda aquela história do Antigo Testamento, as influências de outras religiões e tal, foi criando todo um simbolismo, né, esse tipo de mensagem através desses símbolos. Então eram símbolos conhecidos para esse povo, para essas pessoas da época, e que assim recebiam aquilo de uma forma mais fácil, mais direta do que a gente hoje, que carece de um exercício muito mais, né, a fundo para poder a gente compreender as verdades que assim são passadas. Mas fato é, cara, que muito do que foi falado aqui está dentro desse gênero literário e assim tem a ver com aquilo que aconteceu à época, com o século ali presente, ali, com as perseguições e as dificuldades que a igreja estava enfrentando. E sobre o porvir, sobre aquilo que ainda virá, ou sobre essa escatologia,
a gente pode se apegar sim a alguma parte do livro, principalmente esses textos finais, né? De Apocalipse, por exemplo, a gente tem Apocalipse 21, que vai dizer o novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. E aí depois, né, vai dizer, disse-me ainda, verso 6, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, essa é a parte que a gente pode sim olhar para frente e falar, isso aqui ainda está por vir, ainda vai acontecer, e é a nossa esperança. E para esse tempo de crise que a gente está vivendo, de quarentena e de luta contra essa doença, é necessário que a gente tenha também esse tipo de esperança, como João coloca ao povo. Embora a gente esteja passando por um momento de dificuldade, um momento, de tristeza, de descontentamento, um momento muitas vezes de luto, existe a esperança. É aí que vem esse gênero apocalíptico, que ele mostra essas representações, ele revela dizendo o que está errado e o que está certo, e ele aponta para a esperança em Cristo Jesus, a esperança em Deus, a esperança com as promessas de Deus para nós, e encerrando tudo aí, como a gente vê aqui nos últimos capítulos, sobre essa questão da nova Jerusalém, os novos céus. Então, Deus tenha abençoado sua vida grandiosamente, espero que tenha contribuído de alguma maneira com o seu entendimento. Então, comece a desconstruir um pouco, distanciar um pouquinho sua visão aí de escatologia com o Apocalipse. Leia Apocalipse e aí, se tiver algo de escatologia aí, você enxergue dentro disso. Mas não leia Apocalipse com a ótica, com a lente da escatologia, mas leia com a ótica, com essa lente da revelação. Algo está sendo mostrado ali. Então, se interessa em saber o que está sendo mostrado. Então, Deus abençoe sua vida grandiosamente. Um grande abraço. É muito bom estar aqui com vocês. Então, curte esse vídeo aí. Comenta aqui embaixo o que você percebeu aí, né, do que foi falado aqui. Se você já conhecia essa questão do gênero literário apocalíptico ou não. E comenta também aí coisas boas, coisas positivas, que possa abençoar a minha vida e a vida dos demais irmãos. Amém? Vamos junto, compartilhe esse vídeo e é nóis.